De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, ontem, foi celebrado o Dia da Pessoa com Deficiência Visual. E profissionais alertam sobre a cegueira, doença que afeta mais de 1 milhão de brasileiros e em 80% desses casos ela poderia ter sido evitada, tá? Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto aqui no estúdio é a oftalmologista Sandra Valéria. Muito bom dia, seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada por ter aceitado nosso convite e por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mara. Obrigada a você. Realmente a deficiência visual, a cegueira e a baixa visão, hoje é uma realidade. Então, muitas sofrem desse mal e a grande maioria poderia ser realmente evitada. Então, uma consulta precoce, uma avaliação com o oftalmologista precocemente poderia ter sido evitados vários problemas de cegueira. Isso, fiquei muito chocada com esse dado. E Sandra, vamos explicar então o que é a cegueira, O que vai causar aí a cegueira? Então, vamos começar assim. A deficiência visual, Então a deficiência visual, ela compreende a baixa visão e a cegueira. Então, a baixa visão, aquelas pessoas que têm dificuldade na funcionalidade. Então, ela tem ou uma dificuldade de alcance, de enxergar para longe, ou ela tem uma redução de campo visual, então é aquele campo que é restrito, então como se você estivesse vendo através de um tubo, então ela não tem lateralidade, ou ela tem uma mancha nesse campo central. Então ela olha para o seu rosto, mas não vê o seu rosto, não vê detalhes. Então tem várias partes dessa funcionalidade, perde funcionalidade visual. E tem a cegueira, que é a perda completa da visão. Tá. Então, quando a gente fala aí de deficiência visual, a gente poderia dizer que são várias etapas até chegar na cegueira, que seria a última, Isso, a cegueira é a perda completa da visão. Tem pacientes que continuam na baixa visão e não evoluem para a cegueira, mas tem muita dificuldade funcional. Então, muitas vezes tem essa incompreensão. Então, as pessoas acham que o deficiente visual é só o que tem a perda completa da visão. Mas nesse meio caminho aí, nesse campo, a gente tem muitas pessoas que têm uma baixa visão, com dificuldade de funcionalidade e que muitas vezes eles são até discriminados. Exato. É ótimo a gente esclarecer aqui esse ponto. É uma deficiência comum, Sandra, ou não? É uma deficiência comum, não é das mais raras, E importante que, assim, a baixa visão, ela é mais frequente do que a própria cegueira. Sim. E tem muita gente que nem cuida, Isso, mesmo percebendo. Exatamente. Tem causas para a deficiência visual? Tem várias causas, uma boa parte dessas causas poderiam ser evitadas. Então, assim, a catarata é uma delas. Catarata é uma causa de cegueira tratável. Então, uma cirurgia, normalmente, o paciente recupera a visão, se ele não tiver uma outra patologia associada. O glaucoma é uma das principais causas de cegueira. Então, o glaucoma, se ele detectado com precocidade, se ele detectado com uma forma antes da baixa visão, você consegue prevenir. O problema é que ele é insidioso. O problema é que ele não apresenta sintomas nenhum, Nenhum. Você vai perdendo e vai perdendo a visão periférica. Esse campo vai fechando. Você não vai perdendo logo. Quando você baixa a visão por algum motivo, uma conjuntivite, uma coisa que você está com a visão borrada, você se preocupa mais. Quando você vai perdendo campo visual, nem sempre você se dá conta. É algo que é gradativo, Isso. E aí você às vezes nem vai se dando conta. Isso, mas uma consulta prévia, o oftalmologista é capaz de identificar antes das perdas. E aí sim prevenir. Certo. E tem sinais quando essas perdas elas vão acontecendo? Tem sinais. Por exemplo, numa retinopatia diabética. Então, o paciente com diabetes é um paciente que pode ter um comprometimento visual. Muitas vezes o próprio diabetes é descoberto no consultório oftalmológico. Olha só. A visão é borrada, porque altera o grau, altera a refração, e aí ele sente aquele borramento visual. A partir daí ele faz uma consulta e aí quando você solicita a glicemia é alterada. Nesses casos, a grande maioria retorna assim que a glicose normaliza. Então, a visão volta ao grau anterior assim que a glicose normaliza. No entanto, se essa glicemia não for bem controlada, se esse diabetes não for bem compensado, ele vai levar a uma outra patologia que é chamada retinopatia diabética. Essa sim, se detectada muito precoce,
tem tratamento. Se detectada numa fase já avançada, é irreversível. E normalmente é um caso de cegueira muito frequente. E a gente percebe, assim, com você aqui falando, né, explicando para a gente esse tema, esse assunto, que idas regulares, vou até falar assim, né, não é nem constantes, mas regulares ao oftalmo, a gente conseguiria prevenir, a gente conseguiria prever, né, que a gente está tendo ali algum tipo de deficiência visual, né? Exatamente, exatamente. A própria avaliação da acuidade visual, né? O histórico familiar, então às vezes você tem um histórico familiar de glaucoma, tem alguém da família que tem diabetes, Sim. tem umas predisposições, então isso realmente já pode ser evidenciado, já pode ser pesquisado. A própria miopia, como a gente chama, miopia degenerativa, miopia de altos graus, ela também pode levar a uma baixa visão. E hoje em dia, com o advento das telas... Todo mundo, e né, essas Sandra? crianças, muito tempo nessas telas, também podem tá levando ao que a gente chama de uma epidemia de miopia. Sim. Então, as crianças muito tempo expostos aos aparelhos eletrônicos desenvolvem miopia. Vamos até fazer esse alerta aqui. Eu tenho uma amiga minha, ela tem 2 filhos, acho que 4 e 6 anos, mais ou menos por aí, e os 2 foram recentemente ao oftalmo e estão com miopia e vão precisar usar óculos. Muito novos, não é isso? As telas, elas podem acabar influenciando, podem acabar piorando essa situação? Sim, sim, sim. A exposição às telas, né, a exposição aos dispositivos eletrônicos, Sim. como a gente chama, né? Então, você foca muito essa visão de perto, né? E isso vai fazendo com que a miopia progrida. Então, às vezes, crianças que não teriam miopia ou que teriam uma predisposição a graus pequenos de miopia, fazem com que essas refrações, esses graus evoluam, sim. Né? Então, e outra coisa, além da exposição, essas crianças diminuem as brincadeiras ao sol. Nossa. A exposição ao sol, que também é um fator desencadeante para a evolução da miopia. Pois é, aí você olha só, viu? Fica aqui ó, o tempo todo, né? No celular da mamãe, do papai, no tablet. É importante ficar atento, tá certo? Tem alguma faixa etária que é mais afetada pela deficiência visual? Então, normalmente, as pessoas acima de 60 anos. Normalmente, né, a gente sempre vê realmente essa faixa etária. Isso. Já tem a degeneração natural, né? Então, com a idade, a gente vai perdendo a capacidade visual também. Claro que de forma leve, né? Certo. Mas são as mais afetadas. Então, tanto pelo glaucoma, como pela catarata, como pela retinopatia diabética, como pela degeneração macular. O nosso clima também favorece muito a degeneração macular, né? A exposição aos raios UVA e UVB facilitam muito uma degeneração no futuro. E aí vem a observação do uso dos óculos com proteção UVA e UVB. Muito bom também falar sobre então, isso, né? não usem os óculos sem proteção. É melhor até que você não utilize. Fique sem eles, isso, né? Fique sem ele, porque o seu olho, ele faz um mecanismo de fechar a pupila, né? Ele faz uma miose e com isso ele protege. Quando você põe uma lente escura, sem proteção, ele faz o contrário. Ele faz midrias, ele abre e aí você tem uma maior exposição aos raios UVA e UVB. Olha aí, ó, mais uma dica. Então, muita atenção com esses óculos que as pessoas compram geralmente e que não sabem, né, da procedência, se tem ou não a proteção UVA ou UVB. É melhor, na dúvida, não comprar, tá certo? Porque isso pode acabar prejudicando ainda mais a sua visão. A partir de qual idade, de quanto tempo é que eu devo ir a um oftalmologista? Só vou quando eu sentir alguma alteração na minha visão, algum sinal, algum sintoma ou não? Preciso ir mesmo sem sentir nada? Isso. A partir de que idade? Então, a partir dos primeiros dias de vida... Nasceu, já vai. Nasceu, já deve ser feito o teste, né? Então, você já faz o teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho, e aí você já consegue detectar algumas patologias, porque... Algumas patologias, as crianças já nascem com algumas deficiências, né? A partir daí, criança pré-escolar, notou que tem alguma dificuldade, já leva. Então, 2, 3 anos, já faz uma avaliação. Criança na idade escolar tem que ir. Então, 5 anos, 6 anos, tem que fazer uma avaliação para ver se é essa criança.
E é ideal que todos nós façamos uma visita ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Uma vez no ano, gente. Olha, você tem aí 365 dias, às vezes até 366. Tira só um, né? Exatamente. E vai. Você fazendo uma avaliação, o seu oftalmologista vai lhe orientar. Sim. Com quanto tempo você precisa voltar. Você precisa voltar a cada 6 meses, você volta só uma vez por ano. Ou isso vai depender de cada histórico e de cada pessoa. Prevenir é o melhor remédio, então? Prevenir é o melhor remédio. E lembrar também da acessibilidade. Sim. Então, como a gente está falando da importância dessas pessoas com deficiência, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente não pensa só numa rampa de acesso para o cadeirante. Então, a gente tem que ter essa visão. O deficiente visual, ele tem muita dificuldade para autonomia em locais, por exemplo, para atravessar uma rua. Sim. Até que o deficiente visual teria que ter um sinal sonoro, né? Então a gente vê muito pouco. As calçadas com aqueles sinalizadores? As calçadas com piso tátil, né? Que é muito importante para aqueles que já têm, que já sabem andar com a sua bengala, né? Entrar em prédios públicos ou em prédios particulares mesmo, e você ter um elevador que lhe diz o andar que você está. Isso é importante, né? O aviso sonoro do elevador é importante. Importante que você tenha nos botõezinhos o braille, para que o deficiente visual tenha mais acessibilidade. E aí, a depender do diagnóstico feito pelo oftalmologista, vai ter tratamento para essa pessoa com deficiência visual? Pode acabar se prevenindo que se chegue, por exemplo, à cegueira? Isso, algumas patologias, então, mesmo que você já tenha uma deficiência, você consegue prevenir para evitar justamente a cegueira. Então, você tem a baixa visão e aí você consegue tratar e evitar a perda completa, né, dessa visão, evitar a cegueira completa. Vamos então reforçar as dicas aí, as principais para o pessoal que está nos assistindo, Sandra? Então, vamos lá. Então, avaliação, pelo menos uma vez por ano, né? Cuidados com alimentação, importante por conta da degeneração macular. Sim. O uso de óculos de proteção, só se tiver proteção UVA e UVB, né? E basicamente isso. Se cuidem, vão ao oftalmologista, né? Eu acho que, como a gente bem falou aqui, Sandra também reforçou bastante, isso, prevenir é o melhor remédio. Não tem nada melhor do que você sempre estar ali se cuidando, se observando, sendo acompanhado por um profissional qualificado, porque ele é quem vai ficar atento ali a toda a sua evolução e até mesmo pode-se aí, né, prevenir que você chegue em um estágio mais avançado da deficiência visual. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quem tiver dúvidas, como é que pode entrar em contato com você? Então, na realidade, na Clínica Clone, né, a marcação é pelo site do Apvida. Sim. Certo? É isso, então. Pelo site do Apvida, procura também as redes sociais, tá certo? Vai lá, entra em contato e se cuida. Esse é sempre o melhor caminho. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Bom dia, uma excelente semana para você. Para você também, obrigada. Você que está aqui, ó, então ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco, para a gente fechar o Bem Assim, nós vamos aprender mais sobre as cores de 2021, né? A Pantone aí divulgou quais que são as cores do ano que vem, causou um rebuliço nas redes sociais, mas a nossa consultora de imagem estilo Líbia Faz vai vir aqui explicar tudo para a gente. Já, não sai daí não.